Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Quero convidá-los, desde já, você que tem acompanhado os nossos devocionais, a acompanhar também os nossos estudos bíblicos da nossa EBD Online, no livro de Apocalipse. Nós estamos trabalhando o tema Desvendando o Apocalipse. Semana passada começamos a falar sobre De Volta para o Futuro, né? Então você é o nosso convidado para acompanhar nossa EBD Online todo domingo, nesse mesmo canal aqui do YouTube, às 9h30 da manhã, tá joia? Se você não tem acompanhado, nós vamos deixar o link nas descrições aqui deste devocional, e você pode então assistir as duas primeiras aulas, que uma foi uma aula introdutória, e então começamos esse tema De Volta para o Futuro, que é a abertura, o início do livro de Apocalipse. Paulo vai agora no livro de Gálatas, na continuação dos nossos devocionais. Paulo vai falar do aviso da destruição que viria por pregar um falso evangelho. Versículos 8 e 9 de Gálatas 1 diz: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema ou amaldiçoado, né? Olha que interessante, né? Os judaizantes estavam equivocados em relação ao ensino, né? E estavam levando a igreja ao erro. E provavelmente estes homens tinham credenciais impressionantes, né? Talvez eles eram pessoas que estavam há algum tempo já naquela igreja, talvez vieram de Jerusalém, talvez quando eles vieram foram até autorizados por Tiago, que era o líder daquela igreja, e eles começaram talvez a proclamar ali o evangelho, mas começaram a modificar a forma de pregar o evangelho. E um pouco de fermento, queridos, leveda toda a massa. Então, quando o evangelho é distorcido, a graça é distorcida. Quando a graça é distorcida, a salvação não é possível para as pessoas que ouvem esse evangelho distorcido. Na verdade, há uma falsa esperança, há uma mentira, há um engano. E olha, quantos falsos evangelhos nós temos ouvido por aí. Quantas pessoas têm enganado outras pessoas com um falso evangelho, com um evangelho onde quer dar benefícios apenas para o momento do homem, e esquece que na verdade o evangelho nos dá benefícios espirituais. Não quer dizer que a pessoa não possa conquistar ou ter alguma coisa aqui, mas a nossa vida não está restrita a este mundo. A vida do crente em Jesus Cristo, aquele que entendeu o evangelho, sua vida é Cristo. E como Paulo disse em Filipenses, que nós acabamos de estudar, ele fala lá que para ele considerou tudo como perda, como esterco, olha só, como lixo, para experimentar a sublimidade de Cristo, né? Isso era o evangelho de Paulo, era o evangelho que ele nos ensinou, o evangelho que o nosso Senhor nos ensinou. E os judaizantes estavam com ali uma heresia do legalismo, né? Você deve seguir alguns elementos da lei, você deve buscar, e eles começaram a seguir o que a lei fala. E aí eles começam a acusar Paulo de libertinagem, de antinomianismo, com o pretexto de falar de acusar ou de atacar o que Paulo estava falando da liberdade em Cristo. Mas na verdade a libertinagem, o antinomianismo, eles removem todos os padrões de justiça e moralidade. E na verdade esses falsos mestres também estavam assim, porque na verdade eles falam de algo que eles vivem, né? O legalismo não restringe as pessoas, o liberalismo permissivo também não restringe. Então qualquer uma dessas é uma distorção do evangelho, e contra qualquer distorção do evangelho de Cristo, Paulo declara: mas ainda que um anjo vindo dos céus. Olha só o que Paulo diz: o mesmo nós, ou seja, Paulo, os apóstolos, o mesmo nós, se nós ensinarmos um outro evangelho além do que já foi ensinado, diferente, seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo é: qualquer um que se associar, que mudar o ensino, que mudar a verdade do evangelho, devem ser tratados como hereges, devem ser malditos.
Parece forte a palavra, né? Mas Paulo não ia mudar o seu evangelho. Paulo não ia mudar as verdades que ele creu, aqueles que foram ensinados por Cristo. Então, na verdade, irmãos, os cristãos devem ficar sempre atentos com relação aos falsos ensinos. Hoje, talvez não tenhamos tanto mais uma heresia legalista, embora alguns acreditem que pelo fato de estar associado a uma igreja, o fato de ter sido batizado, o fato de ser de uma família cristã, isso é suficiente para a sua salvação, mas não é. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Somente quando cremos e confiamos em Jesus como nosso Salvador, é que nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. E outros ensinam falsos evangelhos, como o evangelho da prosperidade, ou o evangelho de uma cura que deve existir, que a pessoa não pode ter doença. Queridos, não caiam nessas conversas, tá? Essa história, ela não é bíblica. O que a Bíblia ensina é totalmente diferente. Esse é um evangelho distorcido, não é o evangelho da graça. Que você possa procurar viver através do evangelho da graça, né? Os cristãos não têm nada a ver com a mentira, não tem nada a ver com os falsos mestres, não pode ser ingênuo, né? Nós devemos nos aprofundar nas Escrituras para conhecer a verdade e fugir da mentira, e fugir do engano e seguir somente o Evangelho da graça de Cristo e não tolerar de maneira nenhuma uma distorção do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Um grande forte abraço, ótima quinta-feira para você, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Tchau! Uma palavra de amor, uma palavra